Irmãos, a paz do Senhor, amém? Estamos aqui nesta noite, no nosso primeiro dia aí de leitura bíblica. Vamos estar fazendo durante toda a semana, trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, amém? Hoje nós vamos aqui falar sobre o livro de Ezequiel 14, a partir do versículo 12. Eu já passei para cada um de vocês aí vocês podem ir acompanhando, amém? Diz assim a palavra do Senhor, 14, do 12 em diante. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço, para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar os seus homens e seus animais. Mesmo que estes homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela por sua retidão, eles só poderiam livrar-se a si mesmo. Palavra do soberano, o Senhor. Ou se eu enviar animais selvagens naquela nação, e eles deixarem sem filhos, e ela for abandonada, de tal forma que ninguém passe por ela com medo dos animais, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas, só a si mesmo livrariam, e a nação seria arrasada. Ou se eu trouxer a espada contra aquela nação e disser que a espada passasse por toda essa terra, ou exterminar dela os homens e os animais, juro pela vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas, somente eles se livrariam. Ou se eu enviar uma peste contra aquela terra, e despejar sobre ela a minha ira, derramando sangue, exterminados seus homens e seus animais, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar os seus filhos e suas filhas, por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmo. Pois assim diz o soberano, o Senhor, quanto pior será que eu enviar contra Jerusalém os meus 4 terríveis juízos, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, para com eles exterminar os seus homens e seus animais. Amém? Amém. Irmãos, essa palavra, hoje eu estava meditando nela e ela traz uma revelação muito importante para as nossas vidas no dia de hoje. Nós vamos, a princípio, entender sobre esta palavra de Ezequiel que Deus, toda vez que o povo peca, ou toda vez que se fala sobre pecado, nós vamos observar que o juízo de Deus sempre virá sobre aquela situação ou sobre aquele povo. E nós hoje estamos vivendo os dias na terra, irmãos, do juízo de Deus. E nós vamos entender que, de alguma maneira, o povo tem se rebelado contra o Senhor. De alguma maneira, essa nação, outras nações, eles têm colocado outras prioridades nas suas vidas sem ser o nosso Deus. Antecedendo a esse capítulo 14, se você puder ler inteiro, ele vai falar que o povo, ele caiu na idolatria. E adorou outros deuses, adorou outras coisas. E eles colocaram a idolatria dentro do seu coração. E por esse motivo eles pecaram contra Deus. E então veio essa palavra do juízo de Deus, dizendo aqui que Deus enviaria ali, irmãos, a espada, a fome, os animais selvagens e as pestes. Nós vamos observar dentro desse texto maravilhoso que quando o Senhor ele traz essa mensagem, ele traz para mim e para você algo muito importante, ele traz uma revelação importante de como nós vamos viver nos dias de hoje. Vamos entender, irmãos, que quando está falando aqui de Noé, Daniel e Jó, nós vamos trazermos essa palavra para a igreja.
Por quê? Porque nós estamos vivendo nesses dias difíceis, aonde esse vírus tomou conta do mundo e deixou as pessoas em pânico, deixou as pessoas com medo, deixou as pessoas inseguras, deixou as pessoas, irmãos, sem base. Aí o que acontece? A palavra do Senhor, ela vai nos direcionar agora. Se porventura o juízo de Deus vir sobre a terra, como nós devemos proceder como igreja do Senhor? Se o juízo de Deus está sobre a terra, como nós, igreja do Senhor, devemos nos comportar? Como nós, como igreja do Senhor, devemos agir? Então nós vamos ter um referencial de 3 homens, que é onde ele diz assim, olha, mesmo que estes 3 homens, aqui no 14, 14, mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar-se a si mesmo. Palavra do soberano Senhor. O que ele está dizendo para nós desta palavra? Ele está dizendo, irmãos, que para nós sermos salvos, diante do juízo de Deus que está sobre a terra, nós devemos que ter o quê? A retidão desses 3 homens. Mas nós vamos avaliar um pouco quem foram esses 3 homens e por que Deus colocou os 3. Nós vamos lembrar um pouco a respeito de Noé. Mas quem foi Noé? Noé, quando Deus viu que a malignidade havia na raça humana, Deus então queria de alguma maneira botar fim nisso. E Deus olhou para a terra e viu que havia um justo. Noé, irmãos, nessa situação, vamos observar uma característica importante nele. Noé era justo. E quando Deus se deparou com Noé, e ele falou, eu posso confiar nesse homem, porque nele, o andar e o caminhar dele é de um homem justo. E qual foi a segunda característica que Deus ele observou em Noé? Irmãos, a segunda característica ela é a que nós devemos usar nos dias de hoje. A fé. Deus chama ele para uma missão, para um propósito. Deus chama ele para que, através dele, houvesse salvação na terra. Deus chama ele para que ele cumprisse uma missão, assim como Deus fez para nós como igreja hoje. Deus nos chamou para levar a salvação. Mas durante todo o período que ele construía a arca para que houvesse a salvação do povo, ninguém deu atenção. Ninguém quis ouvir aquele homem. E talvez as pessoas passavam pela arca e olhavam e diziam assim, o que esse homem está fazendo? Ele é louco. Que estratégia é essa? Irmãos, é assim que as pessoas olham para nós. Esse povo é louco. Que estratégia é essa? O que está acontecendo? Irmãos, e eu creio que ele deve ter tido os dias dele de tristeza, mas ele não desistiu. Ele persistiu. Ele continuou no propósito qual Deus deu para ele. E nós devemos entender, irmãos, que esse homem ele teve a convicção do que Deus havia chamado ele. Ele confiava no que Deus colocou para ele seguir. Então ele era um homem justo no seu andar, na sua maneira de ser. E este homem, ele guardava no seu coração a fé. Às vezes, hoje, irmãos, nós nos encontramos com pessoas que ela só anda na confiança das pessoas, ela só anda na confiança do médico, ela só anda na confiança da palavra do Estado, do governo, ela só anda na confiança daquilo que ela pode ver. Ela não tem fé.
ela anda, irmãos, naquilo que ela presume, naquilo que ela pode observar, e a fé não é assim. A fé, irmãos, nós devemos entender que a igreja, ela tem que andar com o estilo de vida dela, é a fé. Então, o que acontece? Essa pessoa, irmãos, quando ela anda com a confiança dela depositada no Estado, no banco, na meteorologia, nas previsões, no governo, ela não está colocando a convicção dela em Deus. E muitas pessoas que passavam por ali, via Noé, eles olhavam para eles e eles zombavam da fé que ele tinha, da convicção que ele tinha. E assim nos dias de hoje. Muitas pessoas já pararam porque foram zombadas, porque as pessoas vão se opor à obra que Deus está fazendo na vida dela. E por esse motivo ela, vai e para, não quero mais fazer, porque estão zombando de mim, porque estão falando isso de mim. E isso, irmãos, o coração dela fica ali, parado. E Deus achou então nesse homem que ele era um homem justo e que ele tinha fé. E o que nós precisamos entender? Irmãos, ele pergunta aqui, ele faz esse questionamento, olha, quem que eu poderia salvar? Eu não salvaria nem os filhos, mas eu só salvaria os 3, por conta da retidão deles. Característica de Noé, para nós sermos salvos no dia de hoje, andar como justo, ser justo e ter fé. Qual é a característica de Daniel? O que Deus estava querendo revelar para nós, igreja, no dia de hoje? Irmãos, Daniel, a primeira coisa que ele tinha, que eu acho espetacular, quando ele chega na Babilônia, ele se depara com as leis da Babilônia, com a metodologia da Babilônia. A primeira coisa que eu observo naquele homem é que ele guardou no seu coração a palavra. Ele era um homem entendido da palavra de Deus, ele guardava a palavra. Porque para ele não se contaminar é porque ele tinha conhecimento. Mas hoje as pessoas não querem mais comer da palavra. Elas não querem mais receber essa palavra. Elas preferem trocar o dia de culto, o dia de estar na presença do Senhor, por qualquer atividade. Mas não é prioridade delas comerem a palavra para que elas possam ser fortalecidos, para que elas possam ser limpos, para que elas possam ser renovados, restaurados, para que elas possam ter o conhecimento a ponto de que quando elas se depararem com uma situação na vida delas, elas possam dizer, isso eu não vou fazer, porque eu tenho conhecimento do Deus que eu sirvo. Como que nós vamos conseguir, irmãos, sobreviver debaixo do juízo de Deus nessa terra? Tendo conhecimento da palavra, estudando, priorizando os dias de culto, priorizando o dia de estar na casa do Senhor. Quantas pessoas que saem, quantas pessoas, irmãos, que trocam o dia de estar na presença do Senhor para fazer qualquer outra coisa. Outra coisa que é características que nós vamos ver na vida de Daniel. Qual é? Irmãos, fidelidade. Daniel era um homem fiel. Presta atenção. Quando ele observou ali aqueles manjares que foram colocados na frente dele, quando ele observou, irmãos, a alimentação que ia ser dada para ele, ele teve discernimento, mas ele falou assim, eu tenho compromisso com Deus, eu tenho compromisso com aquele que é na minha vida, que eu tenho conhecimento dele. Meus irmãos, e quantas pessoas que nós vamos dizer assim, que elas, em meio de qualquer coisa, elas não têm a fidelidade. Ela não tem a fidelidade para o Deus que ela serve. Ela não tem a fidelidade para com a família. Ela não tem a fidelidade, irmãos,
para com o seu trabalho, aonde ela trabalha. É uma pessoa infiel. É uma pessoa que se contamina aonde tiver uma pessoa do mundo com outras ideias, outras metodologias, outros ensinos. Ela acaba, não, eu vou falar isso, e perde a convicção do ensinamento, e perde, irmãos, o direcionamento que vem de Deus, se contaminando com as outras coisas. E uma das coisas também interessantes que nós vamos encontrar na vida de Daniel, irmãos, que eu acho espetacular, é a submissão. Ali vão passar, irmãos, vai passar vários reis, mas ao mesmo tempo que vai passar vários reis, ele vai ser submisso a toda a liderança que vai estar com ele. Quantas pessoas, irmãos, eu estou colocando a mão aqui porque está vindo vários vídeos aqui, tá? As pessoas estão falando comigo aqui. Olha, quantas pessoas, irmãos, que elas recebem uma ordem, porque o ser humano, eu já disse isso na igreja, eles têm problema com o governo, com a autoridade. Para que você seja submisso, irmãos, para que você esteja debaixo de uma submissão, nem sempre o que Daniel ouviu daqueles reis ele gostou, mas ele foi fiel a eles. Ele foi submisso a eles. Ele, em nenhum tempo, você vai ver a rebeldia dele contra a liderança dele. Pelo contrário, em todo o tempo ele foi submisso. Em todo o tempo ele estava executando o trabalho que ele fazia. Então nós vamos ver que Deus agora, ele fala aqui no livro de Ezequiel, que Deus livraria quem? Noé, Daniel e Jó. Jó, logo no início do livro de Jó, nós já vamos observar as características dele. Quais são? Irrepreensível, íntegro, temente a Deus e desvia do mal. Irmãos, irrepreensível. A nossa conduta no meio das pessoas, do povo de Deus, ela tem que ser irrepreensível. Às vezes tem pessoas que têm atitude e não quer mudar, não quer mudança. Não quer gastar o seu tempo, ela fala, em oração e jejum. Ou mesmo, irmãos, quebrar o orgulho do coração. Tantas pessoas orgulhosas dentro, sabe, do seu coração, que elas não têm a humildade de receber uma palavra de advertência para que ela possa ser uma pessoa irrepreensível. Essa pessoa muitas vezes ela quer andar de qualquer maneira, falar de qualquer maneira. Jó era irrepreensível nas suas atitudes. Diz que ele era íntegro. Mas não é bonito quando a gente passa na rua e as pessoas falam, fulano, tá vendo o que tá passando ali? É uma pessoa íntegra. É uma pessoa que compra e paga. É uma pessoa íntegra que é de palavra. É uma pessoa íntegra porque ela sabe o que é dela, não é dos outros. Não passa as pessoas para trás. São pessoas que são íntegras na maneira de viver. E ele diz assim, temente a Deus. Irmãos, a pessoa está precisando de sabedoria? Seja temente a Deus. Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se está faltando sabedoria, está faltando temor de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que muitas pessoas perderam o temor de Deus. Por isso que elas fazem e praticam a iniquidade, praticam coisas que o mundo oferece a elas. Pessoas hoje que vêm para a igreja e que diz ser cristão, mas não temem ao Senhor. Não guardam o temor de Deus no coração. E outra coisa que ele diz assim, ele fala, desvia do mal. Tem gente que vai em contra ao mal, né? E quando você fala para ele assim, olha, desvia do mal, esse não é caminho, essa não é a conduta.
essa não é. Isso aí vai te levar a lugar que vai te trazer dores. Essa situação vai ser lugares aonde você vai futuramente sofrer. Porque o pecado, ele traz sofrimento. O pecado, ele traz para a vida do homem a vergonha. Mas ele não, ele vai de encontro, né? Ele quer ir de encontro ao pecado. Ele quer ir de encontro ao erro. Você fala, olha, assim não tá legal. Não é bom você ir para tal lugar. Aquele lugar não é para você mais. Você agora é de Deus. Aí a pessoa fala, não, eu vou continuar indo. É como se alguém tivesse caindo para o buraco. Você chamasse, ela olhasse para trás e falasse assim, não, eu vou continuar indo. Ela não se desvia do mal. Ela não se desvia do pecado. Eu consigo, eu sou forte o suficiente para fazer o que eu quero. E acaba trazendo a frustração para a sua vida. Eu fiz essa palavra, já foram quase 21 minutos aqui, irmãos. Era para ser mais breve do que isso. Mas eu quis trazer essa reflexão hoje para os nossos dias, irmãos. A respeito, esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento e enviar fome sobre ela, exterminar os seus homens e seus animais. Uma nação infiel sempre vai receber o juízo de Deus. Mas mesmo que essa nação seja infiel, tem que haver dentro dela Noé, Daniel, Jó, Paulo. Dentro dessa nação tem que ter pastora Débora, pastor Edson, pastor Alex, pastor Marcos, presbítero Leonardo, presbítero Zé Luiz. Dentro dessa nação tem que ser encontrado esses homens com essas características: justo, com fé, misericordioso, que guarda a palavra, que seja fiel, que seja submisso, que seja irrepreensível, íntegro, temente a Deus e que desvia do mal. Como que nós vamos viver hoje? Mediante a esse caos que está lá fora. Dessa maneira. Praticando esse tipo de conduta. Em retidão. Porque ele virá para buscar a sua igreja. Ele salvará o seu povo. Aqui ele diz, eles só poderiam livrar a si mesmo por conta da retidão. Deus tem que olhar para nós como igreja. Nós temos que olhar para nós e ver essas características. Porque no dia que ele vier, a retidão tem que fazer presente na nossa vida, no nosso coração. Se alguém não quer andar dessa maneira, irmãos, aqui ele diz assim, olha, não salvaria os seus filhos. Eu quero dizer que se seus filhos não tiver retidão, não andar na conduta, porque você como pai e mãe ora, jejua, você pode fazer os ensinamentos para eles. Mas se eles não tiver essa conduta, naquele grande dia não haverá livramento para eles. Eles não vão subir. Isso serve para você que é filho, que quer andar de qualquer jeito, pensando que Deus não está vendo. Deus está vendo. E Deus vai continuar trazendo o juízo dele para a terra. Ele vai continuar trazendo o juízo dele para as nações que se voltam contra ele. Mas que ele ache em mim e em você as características deste homem, para que possamos ser salvos, para que possamos receber as bênçãos do Senhor e prosperar. Que ele possa ver em nós homens e mulheres de fé, não que anda com a confiança do governo, do Estado, do meteorologista, ou seja lá de quem for. Eu não ando por isso, eu ando por fé. E a fé eu não vejo, mas eu tenho a convicção de que o Deus que eu sirvo é poderoso
para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Esse Deus, ele é poderoso para realizar a obra que ele começou na minha e na sua vida. E as promessas dele vão se cumprir na vida daquele que tem fé. Então hoje, vamos guardar a fé. Hoje vamos exercitar a fé. Porque é no momento da adversidade, é no momento da luta, é no momento que esse mundo está em causa, em crise, que nós vamos dizer quem somos. Ou vamos dizer aquilo que está no nosso coração. O que está no meu coração? O que está no seu coração? É a fé? Ela é o escudo. Ela que vai te proteger. Porque quando vier as más notícias, quando vier o juízo, nós vamos entender que Deus tem um propósito. Nós vamos entender que Deus vai cuidar de nós. E nós vamos entender que a nossa fé, ela vai fazer a diferença, porque nós vamos crer que o nosso Deus vai nos guardar, Ele vai nos livrar de todo mal, de toda ação que vier sobre este mundo. E nós estaremos seguros com Ele. Amém? Então eu deixo essa palavra para você hoje, que você possa pegar ela depois, dar uma lida na sua casa. Durante toda essa semana, os nossos irmãos vão estar trazendo uma palavra para você, aí porque você está na sua casa, e junto nós vamos compartilhar. E eu quero agora fazer uma oração por você. Eu quero clamar ao Senhor pelas nossas vidas, que estamos em casa, mas que estamos debaixo do propósito do Senhor. Amém? Então que você receba aí a tua vitória. Nesse momento eu vou estar orando pela tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, este irmão, esta irmã que está dentro da sua casa, meu Pai, que neste momento eu quero pedir a tua bênção sobre a vida dele. Entra nesta casa, entra dentro deste lar, vai trazendo, meu Pai amado, a tua vitória, vai trazendo a cura, vai trazendo a restauração, o renovo para este coração. Tira todo o impedimento, todo o medo, toda a insegurança, toda a falta de fé, meu Pai. Que este homem, que esta mulher, meu Pai, se levante como guerreiro, meu Senhor. Que ele se levante, meu Pai, como alguém, meu Senhor, que conhece a tua palavra, que entende os seus propósitos, meu Pai. Que ele tenha discernimento, sabedoria. Meu Pai, que a bênção do Senhor, meu Pai, esteja sobre este lar, sobre esta família. Meu Pai, que a nossa conduta seja uma conduta de retidão, que a nossa conduta seja uma conduta, meu Deus, aonde o nome do Senhor, meu Pai, é glorificado. Que a nossa conduta, meu Senhor, possa refletir para este mundo, meu Pai, que o Senhor é grande na nossa vida e que o Senhor realiza os propósitos sim nessa terra, que o Senhor vai fazer o seu juízo sim sobre a terra, mas que o Senhor vai guardar aqueles que são fiéis a Ti. Por isso, meu Pai, eu os abençoo e que eles recebam esta palavra no seu coração, que eles as guarde, meu Pai, e que eles sejam limpos através dela, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu os abençoo, em nome de Jesus. Seja abençoado, tenha uma semana de vitória na sua vida. Amém? Deus abençoe, fica na paz do Senhor.